Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos sextos anos, do dia 29/10 de 2020, com o professor Inaldo Pontes. Abordaremos o nosso assunto de hoje, os critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Para sabermos como devemos dividir alguns números, teremos agora algumas facilitações para que você possa saber se um número bem grande é divisível por os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000. Um número é divisível por 2 se o número for par, ou seja, se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos de um número for divisível por 3, ou seja, o número 255. Aí você vai somar o 2, o 5 e o 5. Se o resultado dessa soma for divisível por 3, esse número grande também vai ser divisível por 3. Um número é divisível por 4 se o número for par e a metade do número original também for um número par. Ou seja, você tem um número 16. 16 é par e dá para dividir por 4. E a metade de 16 é 8, e 8 também é divisível por 4. Portanto, de acordo com esse critério, você terá o número maior divisível por 4. Quando é que um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando ele terminar com os algarismos 0 ou 5. Essa é muito fácil. E por 6, professor? Por 6 é muito fácil também. Ser divisível por 2 e por 3, ou seja, ter que ser par e a soma dos algarismos ser divisível por 3. Então, se você souber que um número é par, então ele já é divisível por 2. E sabendo que a soma de seus algarismos é divisível por 3, obedecendo a esses dois critérios, ele também será divisível por 6. Professor, eu acho que vai ser mais difícil dividir um número ser divisível por 7, não é? Porque a técnica é mais complicada. Sim, mas não é tão difícil. Observe, um número é divisível por 7 quando, dica 1, dobre o último algarismo. Você vai pegar o último algarismo no final, por exemplo, eu tenho 917 aqui, ó. O que é que eu vou fazer com ele? Pegar o 7 e dobrar. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 7 vai me dar resultado 14. Então já tenho 14 aqui, já estou no primeiro critério. Calcule a diferença entre o número que sobrou. Quem foi que sobrou aqui? Não foi o 91? Você vai colocar o 91, diferença não é menos? Sobrou sem o último algarismo e dobre o último. Então está aqui. Repita o processo até você conseguir identificar se é divisível ou não. Vamos lá. Dobre o último algarismo, dobrei 7, 2 vezes 7, 14. Calcule a diferença entre o número que sobrou. Quem foi que sobrou? 91, sem o último algarismo, porque 91 nós tiramos o 7, que sobrou sem o último. E o dobro do último. Quem é o dobro do último? 2 vezes 7, 14. Então, vou fazer essa diferença aqui, ó. 91 menos 14 dá 77. 77 é divisível por 7, pessoal. Aqui eu já sei que é divisível por 7, que vai me dar 11. Resultado 11. Ok. Ok. Repetindo. Ok. Então, é um pouco complicado? Mas não é tão difícil de se aprender. Tá ok? Então, professor, aqui eu poderia fazer mais alguma coisa? Poderia. Se esse 77 aqui não fosse divisível por 7, você ia tentar até que o número ficasse bem pequeno, que não desse mais para ser, ele ficaria menor que o 7. Moral da história, aí não seria divisível, mas nesse caso aqui, o resultado foi. Então, o número 917 é divisível por 7, porque ele obedeceu ao critério. Agora vamos ver o outro critério aqui de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 8? O número tem que ser par.
Então já tem que ter esse critério. Assim como sua metade também tem que ser par. E a metade da metade ser um número par. Ou seja, vamos botar aqui 32. 32 não é par? É, então é divisível por 8. A metade de 32 não é 16? É, também é divisível por 8, porque é par. E a metade de 16 não é 8? É, e não é par? É, então também é divisível por 8. Então quer dizer que o número maior também seria divisível por 8. Por 9, como é que vai ser, professor? Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 9, igual ao critério 3, do 3. Você vai somar os algarismos e vai ver se ele é divisível por 9. Caso isso aconteça, ele vai ser divisível por 9. Vamos para frente. Olha, vamos ter os mesmos critérios aqui, só que está faltando 7, mas ele vai ser divisível por 10, coisa que no critério anterior não tinha colocado. Um número é divisível por 2 se ele for par, a gente já sabe. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos der um número múltiplo de 3. O que quer dizer dar um número múltiplo de 3? É que ele é divisível por 3. Um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formar um múltiplo de 4, ou quando esse número terminar em 00. Bem fácil, ó. Você vai ver os dois últimos algarismos formar um múltiplo de 4, ou seja, se é múltiplo de 4 é porque pode ser divisível por 4, ou então se terminar em 00. Por 5, se terminar em 0 em 5. Por 6, se for divisível por 2 e por 3. Aí aqui não tem o 7. Por 8, quando os seus três últimos algarismos formar um múltiplo de 8. Ou quando esse número também terminar em 00. Ó, é um critério diferente que a gente já viu do critério lá da página anterior. Por 9, se a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Por 10, se terminar em 0. Então, todo número que termina em 0 é divisível por 10. E vamos finalizar com os mesmos critérios, mas agora de uma forma mais bacaninha. Divisibilidade é uma barbada. Divisível por 2 se ele for par. Para ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Por 3, a soma dos dígitos é múltiplo de 3, ou seja, forma um número que pode ser divisível por 3. Por 4, o número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Você vai lá pegar os dois últimos algarismos e ver se vai dividir por 4. Se isso ocorrer, esse número maior também é. Por 5, o último dígito é 5 ou 0, muito fácil. Por 6, é só obedecer ao critério 2 e o 3. Divisível por 2 ou por 3 ao mesmo tempo. Por 8, o número formado pelos três últimos dígitos é divisível por 3. Você vai lá, pega os três últimos dígitos, vê se esse número é divisível por 8. Se ele for o outro número maior, que é o geral, vai ser divisível por 8. Por 9, se a soma dos dígitos é múltiplo de 9, ou seja, se você vai somar os números e vai ver se dá um número que pode ser divisível por 9. Por 10, o último dígito é 0. Então, nós repetimos praticamente a mesma coisa. E agora vamos debater um pouquinho sobre a nossa atividade. Agora faremos um pequeno comentário sobre a nossa atividade da página 120, das questões 1 a 5. Não é 1 e 5 não, pessoal. É 1 até a 5. Olha, obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. Chegamos ao fim. Muito obrigado.